Olá, bom dia, tudo bem? Para você que está acompanhando o meu canal, estamos aqui conversando, né? E nesse momento entrando em diálogo, e eu gostaria de conversar uma coisa com você. Estamos vivendo tempos difíceis, não só por questão de pandemia, não só por questão de tudo que a gente vê, questão de incompreensão com assim como eu vou te explicar, com opiniões opostas àquilo que a gente com, com, é, defende, pensa, acredita que seja verdade. Porque o que é verdade para mim não é verdade para o outro, muitas vezes. E nós temos que ter essa noção. O que acontece? Ontem o Evangelho do dia falava algumas coisas, né? Ontem, dia 6 de janeiro. E eu vou compartilhar um pouquinho do Evangelho de ontem, assim, fazendo uma reflexão sobre o que ele falava, porque não tem como eu lê-lo aqui para vocês de forma, como eu vou explicar, de forma que vocês entendam. Mas falava sobre certas coisas que a gente tem, que a gente pode passar na vida e ao mesmo tempo é, sobre confiar em Deus. Essa é a questão. Vivemos um tempo de pandemia e o Evangelho narrava sobre o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes. Você imagina naquela época as pessoas mortas de fome e depois ainda para terminar a narração falava que eles entraram no barco e Jesus foi para o alto assim orar, rezar, né? Porque Jesus ia se saía no meio da multidão e iria pro alto da montanha rezar. Aí eles tiveram que entrar no barco. Pelas 3 da madrugada, o vento estava contra o barco e eles começaram a se desesperar. Jesus quis passar na frente deles, mas eles achavam que se atormentavam, né? Eles não tinham confiança diretamente. E aí veio as tormentas. E Jesus disse: Calma, sou eu. E muitos demoraram a acreditar que era o Senhor. Moral da história: eu estou citando algumas partes do Evangelho de ontem, estou querendo levar uma reflexão que é feita por mim de próprio punho. Hoje nós estamos aí vivendo a Covid-19, uma pandemia que já em março completa um ano que foi decretado estado de pandemia. Tem pessoas que defendem lockdown como se fosse tão fácil assim. Sabe por quê? Porque elas querem o lockdown dos outros. Mas, se você for analisar a vida da pessoa, não é que eu estou entrando no mérito de fazer fofoca, não é um canal que vai ficar aqui falando de política e muito menos falando de vida alheia. Não sou o programa de televisão para fazer isso. E mesmo que pudesse, não queria essas pautas e não quero. Mas eu tô aqui para falar com você, para ver se você tenta entender, né? Porque tem muita gente que não quer entender. O coronavírus, de uma forma ou de outra, é um problema muito sério? É. Só que eu tô falando de lockdown, eu tô falando de corona, e às vezes as pessoas vão achar que eu tô entrando na política e não querem entrar em política. Mas, o que você tem contribuído contra a sociedade para fazer isso? Para poder prevenir o contágio? É uma pergunta. Outra pergunta que fala sobre o evangelho de ontem, que eu queria ter gravado esse vídeo ontem e não tive tempo. É como, como que diante de uma situação dessa está a sua relação com Deus? Seja você budista, seja você espírita, seja você evangélico, seja você católico. Não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas estou falando para você em si. Sabe por quê? Tem gente que fica
falando de Apocalipse, nananana, mas parece que na Bíblia dele só existe o Apocalipse. Não existe o Ato dos Apóstolos. Eu tô lendo o Ato dos Apóstolos, já tô quase terminando. E uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu já cheguei no capítulo 26. Se você for analisar as dificuldades que a gente tem no dia de hoje, os problemas que a gente tem, na hora de evangelizar uma pessoa, na hora de conviver em família, na hora de viver em sociedade, se você leu todo o Ato dos Apóstolos, primeiramente lê a introdução. Eu indico para quem é católico, porque aqui na nossa diocese, já há muitos anos, se eu não estiver enganado, uns 20 anos pelo menos, a Bíblia de trabalho. Por que eu chamo Bíblia de trabalho? Porque quando o padre vai dar um retiro, independente da paróquia, todo mundo leva a Bíblia da editora Ave Maria, que tem um português muito complicado de se entender, né? Muita gente leva a Bíblia da Ave Maria, nada contra. Eu tenho uma Bíblia da Ave Maria em casa, já usei até para fazer evangelização. Só que tem hora que você vai abrir passagens da Bíblia que você vai ler e você não vai entender. Mesmo que você pergunte, porque ela usa palavras, eu não sei o que tem a editora, que ela resolveu, já há muito tempo, desde que ela existe, usar um português muito complicado de se entender. Às vezes você entende um salmo, mas não entende uma leitura. Então, assim, só que para trabalho de retiros, por isso que eu digo trabalho, quando se tem um retiro, quando se tem assim, quando se tem um trabalho que tem que ser feito seja um retiro, seja uma assembleia paroquial, que está muito em moda já há muito tempo, ou seja, um curso que vai ser feito, como há tempos atrás, aqui no santuário, lá no Santuário Nossa Senhora do Amor Divino. Eu estou falando aqui, mas eu não estou no santuário, eu estou um pouco distante, meia hora de carro daqui aonde eu estou. Estou em casa, por sinal. Se falava, a gente criou durante um tempo o seminário jovem, né? Seria muito bom que voltasse, porque a gente fazia um pouco. Primeiro seminário jovem que teve foram 2. Um ano foi sobre a vida de Paulo, e foi muito importante. A outra foi sobre os santos doutores da igreja. Aí veio Santa Jana Beretta, veio São Curadarce, né? São João Maria Vianney, veio Santa Teresa d'Ávila, a Teresona, né? Que alguns teólogos chamam assim. E veio outra que agora eu não me lembro quem era de cabeça, porque foram 4 semanas de formação. Então, quando a gente ia usar a Bíblia, que a pessoa que estava pregando sobre um determinado santo tinha que usar uma passagem, sempre se usava a Ave Maria. Né? Quando se tem retiros, assembleias paroquiais, todo mundo leva a Ave Maria para ficar igual, para ficar idêntico, para todo mundo acompanhar o mesmo texto, o mesmo vocábulo da língua portuguesa. Só que é uma coisa muito complicada. Para você fazer a liturgia diária, é bom você comprar o Igreja em Oração, que está saindo encomendado diretamente a CNBB. Você pode já fazer a encomendação no www.edcoinscnbb.com.br, encomendar já de uma vez a de fevereiro e de março, pagando apenas R$ 8,50 os 2 exemplares, tá? Sai a R$ 4,25 cada exemplar. Ali no santuário nós já temos ainda na livraria a do mês de janeiro, tá para chegar de fevereiro. Mas se você já quiser fazer essa compra antecipada pela CNBB, você pode, www.cnbb.com.br. E aí o que eu tô falando sobre isso? Você lê direto todos os dias o mistério, o evangelho, parará. É muito bom fazer essa linguagem. Só que quando você quer começar a ler a Bíblia, você tem que começar sempre pelos livros do Novo Testamento. Porque se você começar pelo Antigo, você não vai entender buff. Você vai achar que Deus só é misericordioso com quem está dentro da igreja e só pelo fato de estar, está salvo. Não é assim. Você vai agir como determinadas pessoas que vivem julgando todo mundo que não frequenta igreja nenhuma,
ou que está na igreja católica, ou que está em outra denominação, e fica achando que só você tá salvo porque você vai à igreja. Não é assim as coisas. Só que a pergunta que eu quero te fazer hoje, e aí eu vou ser meio chato, é como você está se importando em relação à sua relação com Deus diante dessa pandemia? Você vai continuar achando que simplesmente é um apocalipse que vai do nada tudo acabar? E se de fato isso não acontecer? Da onde que você tira essa ideia quando Deus vem dizer que não importa a cada um de nós os tempos e os momentos, mas o que importa é fazer a caridade. Fé, esperança e caridade. E a maior delas é a caridade. Entendeu? Procurem ser mais caridosos com as pessoas. Procurem se analisar como é que está a sua relação com Cristo. Porque muita gente tem medo da pandemia, medo de pegar o coronavírus, mas ninguém adianta correr disso. Vamos pegar uma hora, né? Eu vejo pessoas tendo medo, não querendo tomar vacina, mas não quer que os outros voltem à vida normal. E eu preciso voltar à vida normal. Eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de uma questão social, uma questão cristológica e teológica, né? Então, assim, procura começar pelos livros do Novo Testamento, começa lá nos Atos dos Apóstolos, lê a introdução antes de começar a ler o capítulo, porque você vai... Por que eu estou citando Atos dos Apóstolos? Eu poderia ter começado pelo Evangelho, como sempre me orientaram, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu comecei pelos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas. Porque eu entendi quanto sacrifício e perseguição eles passaram, e não vai ser diferente com a vida hoje. Doenças, doenças e enfermidades, mas também passaram por dificuldades em pregar o Evangelho, foram perseguidos, como somos hoje. Então, essa história de que as coisas mudaram, não mudaram nada, mudou a geração. Eles morreram, hoje somos nós que estamos aqui, mas passando por coisas semelhantes. Então é isso, esse vídeo que eu quero colocar no meu canal, esse vídeo que eu quero que vocês reflitam. Dá o like lá, compartilha, fica com Deus. Um grande abraço e uma boa quinta-feira a todos.